Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Vamos iniciar nosso culto a Deus, abrindo nossas Bíblias, no Salmo de número 96. Salmo de número 96. Vou pedir que a igreja leia responsivamente comigo. Os irmãos aqui de trás também. Pega o microfone. Salmo 96 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E muito digno de ser louvado, temível, mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família de povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Todos juntos o 13. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, te agradecemos porque Tu és magnificente, Tu és bendito sobre toda a terra. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és nossa fortaleza. Ó Pai, aceita o nosso culto de adoração a Ti. Que chegue a Ti, ó Pai, com uma aroma suave. No nome de Jesus que oramos. Amém. Vocês podem cantar o primeiro, depois eu volto. Nós vamos começar já o primeiro cântico com o grupo de louvor. A igreja pode ficar em pé. Boa noite, igreja. Que bom que você está presente aqui. Que bom que o Senhor te trouxe para juntos adorarmos o nosso Deus, junto com os nossos irmãos. Que essa adoração tem que ser feita e vivida diariamente. E no domingo nós temos o privilégio de estarmos juntos com os nossos irmãos. O primeiro cântico que nós vamos estar cantando é Abra os Olhos. Vocês podem ver que vai estar um pouquinho diferente da versão que nós estamos habituados a cantar. Mas a letra está aí, eu também vou colar aqui para que eu não erre. Mas vamos declarar isso: que o Senhor abra os olhos do nosso ser, do nosso coração.
do início. Abra os olhos. Abra os olhos do meu ser, olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu ser, olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado onde estás, brilhando a luz da tua glória, derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo. Exaltado. Exaltado onde estás, brilhando a luz da tua glória, derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. A igreja pode se assentar, né? Vamos acompanhar a leitura, a breve leitura, no livro de Filipenses. Muitos momentos de tristeza que passamos, todos nós passamos durante o ano, durante o nosso dia a dia, a nossa semana, sempre que você estiver triste, lembra de 4:4. Filipenses 4:4. Facinho de guardar. É um conselho que o apóstolo Paulo coloca aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Muitas coisas podem nos entristecer, não é mesmo? Mas é uma tristeza momentânea, que podemos superar sempre essa tristeza, ou qualquer adversidade que venha nos trazer tristeza, lembrando aqui de Filipenses 4:4, porque ele diz alegrai-vos, não de vez em quando. Alegrai-vos quando acontecem as coisas boas. Alegrai-vos quando nasce um bebê. Alegrai-vos quando seu filho se forma na faculdade. Não. Alegrai-vos sempre. Sempre no Senhor. Se alegrar no Senhor é se alegrar em toda a garantia que Ele nos dá. Todas as promessas de Deus para conosco, que são muitas. Só a salvação em Cristo Jesus, que nos é garantida na cruz de Cristo, já é um motivo para a nossa alegria permanente. Mas não é só isso. Bênçãos diárias que temos. Estarmos respirando sem um aparelho, sem estarmos no hospital. Só o fato de a igreja estar quase enchendo de novo é mais um motivo para alegrar-nos. Embora tenhamos no mundo uma ameaça de guerra lá do outro lado, ainda é motivo para se alegrar no Senhor.
Porque é alegrar-se sempre, é um estado, é uma ordem de Deus. Não é para sentir alegria, é para permanecer alegre. Embora vivamos momentos tristes, podemos chorar com os que choram, ficar felizes com os que estão felizes. Essa alegria aqui é permanente, é alegrar-vos sempre no Senhor. Ele quer destacar tanto isso, que ele fala, outra vez vos digo. Difícil alguns versículos assim, que são repetidos na Bíblia, mas ele repete aqui. É para a gente guardar no coração. Por que se alegrar sempre em Deus? Vamos manifestar então essa alegria, continuar louvando a Deus nesse momento, com mais um cântico. Aqueles que vieram preparados para devolver os dízimos ao nosso Deus, as ofertas, podem fazê-lo durante esse cântico. Queria convidar a igreja a ficar em pé novamente. Vamos declarar isso. És tu, única razão da minha adoração. Que o Senhor possa ser a nossa razão de adoração, a nossa única esperança. Razão da minha adoração, ó Jesus.
te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Vamos orar com o diácono de plantão. Como é bom a gente ver a casa do Senhor dessa maneira. E como é bom a gente trazer os nossos dízimos com alegria. Então vamos estar em momento de oração. Peço a você que feche seus olhos nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, por a cada momento que aqui nós já passamos, Senhor. O Senhor venha também continuar abençoando o Senhor Nilmo, Pai, na condução da liturgia. O Senhor possa também abençoar os louvores cantados e prepara também os nossos corações e o pregador, que tudo que venha dele, Pai, saia de Ti, Senhor. Usa, Pai. E que também nesse momento, Pai, agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas, e que eles sejam ministrados e usados para a honra e glória do Teu nome. É a minha oração em nome, para a glória de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar por um momento. Esse é um momento em que teremos alguns instantes para cada um de nós falarmos a sós com Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Fale um momento com Deus, só você e Deus. O salmista Davi se expressa dessa maneira no Salmo 51, dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Vamos continuar louvando nosso Deus, irmãos, com mais um cântico.
mais uma vez esse nosso último cântico. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pelo teu povo reunido aqui. Obrigado, Deus, por esse privilégio e por essa oportunidade que nós temos de louvar o Senhor, de engrandecer o Senhor, juntos, em comunhão com os nossos irmãos, com essa família que nós temos aqui. Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Que possamos estar sensíveis a ouvir e a compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, tornando-nos praticantes da Tua palavra, Deus. Fala ao nosso coração nessa noite, não o que nós queremos, mas o que nós realmente, de fato, necessitamos ouvir. E que o nosso viver possa ser sempre
para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor venha ser o nosso respirar. Que tudo que temos, tudo que somos está em Ti, ó Deus. Fique com cada família aqui representada e nos abençoe. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus é que nós oramos. Amém. Podemos assentar? Chamar agora as crianças aqui à frente, que vão ter um estudo próprio para a idade delas. Pedir para Maria Luísa orar pelas crianças, pode ser? Vamos fechar os olhinhos, nós vamos falar com Deus, né? Prestar atenção agora só na oração. Vamos lá? Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada pequenino aqui, ó Pai. Queremos entregar as vidas, ó Deus, nas Tuas mãos, para que hoje, ó Deus, aprendendo cada dia a servir ao Senhor, a adorar o Senhor, eles possam, ó Pai, jamais se desviar dos Teus caminhos, ó Deus. Também esteja com as dirigentes que estarão levando a Tua palavra, abençoando cada um, ó Deus, dando forças, ó Pai, dando sabedoria, entendimento, para que toda palavra que saia da Sua boca chegue aos corações dessas crianças, ó Deus, e produza frutos. É em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Chamar o nosso pastor Wilson aqui à frente, que nos trará a mensagem da parte de Deus. Meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Como é que vocês estão aí de calor? Não se preocupem, desacelerem o pensamento de vocês que o calor é só psicológico, tá bom? Logo, logo passa. Meus irmãos, nós vamos dar início agora, a partir desse final de semana, na exposição da primeira epístola de Pedro. Nós queremos fazer um convite a todos os presentes aqui. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu vi hoje, bastante peculiar. Quem gosta de assistir séries? Levantem de suas mãos. Aprendi isso hoje de manhã. Vocês gostam de assistir série já depois da terceira e quarta temporada, ou vocês começam a assistir pela primeira temporada e vai na sequência? Primeira? É assim? Primeira temporada, segunda temporada, terceira. Então vocês estão normais, né? Graças a Deus por isso. No caso específico, será uma série de mensagens em Pedro, na sua primeira epístola. Então gostaria de convidar você que está aqui essa noite para seguir na série de mensagens que nós vamos fazer na primeira epístola de Pedro. Tudo bem? Quantos estão comigo aí? Opa, nós vamos ter aí um grupo considerável, muito bom. Meus irmãos, para essa ocasião eu gostaria de convidar você a abrir o seu texto na primeira epístola de Pedro. Nós faremos a leitura no texto da exposição dessa noite, versículo 1 e 2 do capítulo 1. Gostaria que você abrisse esse texto e mantesse ele aberto durante toda a exposição. Ok?
Vamos ver o que é que o texto da palavra do Senhor nos diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa é a parte introdutória desta carta. Vamos orar, meus queridos? Fechemos os nossos olhos aí. Senhor Deus, nós queremos buscar a Tua presença nessa noite, e o intento, ó Deus, é expressamente para que o Senhor abra os nossos corações, também os nossos olhos, para que nós possamos enxergar no santo conselho da Tua palavra a instrução que nós precisamos para termos uma vida plena, cheia da Tua presença, no poder do Espírito Santo, produzindo os frutos de um coração que foi alcançado pela graça e pela paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Meus queridos irmãos, a título de introdução, eu gostaria de oferecer para vocês uma visão geral da primeira epístola de Pedro. Pedro, ele vai escrever a sua primeira epístola entre o ano 60 a 68 depois de Cristo. E ele, ao escrever esta carta, ele tem o propósito de encorajar os cristãos perseguidos e confusos a permanecerem unidos e firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, quando você lê a carta de 1 Pedro, você precisa encontrar naturalmente na leitura desta carta algo que te encoraje, algo que te motive a permanecer firme na fé, unido como corpo de Cristo e, acima de tudo, desperto para anunciar a mensagem de Cristo. E pensando especificamente nesta carta, eu coloquei aqui uma pequena pergunta que eu gostaria que vocês fizessem. O que eu posso aprender ao ler e estudar esta carta? E aí, eu gostaria de trazer algumas informações da minha pesquisa. Nós cristãos temos o maravilhoso privilégio de ver, entender e receber a grande salvação de Deus em Cristo. Só que esse privilégio que nós recebemos traz consigo diversas responsabilidades que eu gostaria que você contabilizasse. Primeira delas, nós cristãos devemos ser santos, amar profundamente uns aos outros e nos consagrar à glória de Deus. Guarde isso. Segundo, os relacionamentos dentro e fora da igreja devem ser mantidos de acordo com os padrões de Cristo e não de acordo com os padrões deste mundo. Terceiro, nós cristãos devemos encarar o sofrimento como seguidores de Cristo na perspectiva correta. Eu preciso ter a coragem de dizer, se Jesus estivesse em meu lugar, nessa situação, ou se o apóstolo Pedro, ou se o apóstolo João, ou se o apóstolo Paulo estivesse nessa situação de sofrimento, como eles se portariam? Jesus e os seus discípulos, meus irmãos, têm tudo a nos ensinar a respeito de como suportar o sofrimento, sem nos esquecer de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Essas verdades fundamentais, elas estarão impregnadas nas exposições que nós faremos durante esse período sobre a carta de Pedro. Mas agora nós vamos voltar ao texto lido, e eu gostaria de ler para você uma outra tradução desse texto. Olha só como é que ele diz aqui. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, ao povo eleito de Deus, forasteiros no mundo, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que foram escolhidos de acordo com a presciência de Deus o Pai, através da obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão por seu sangue,
Graça e paz sejam com vocês em abundância. É o que o apóstolo Pedro está aqui falando para aqueles irmãos. E de cara, meus irmãos, nós já caímos aí na saudação do apóstolo Pedro no início desta carta. E como é que Pedro, você já parou para pensar como é que ele constrói essa saudação? Dê uma olhada, ele já inicia se apresentando. Ele diz: Pedro. É Pedro que está escrevendo. As evidências, irmãos, tanto internas como externas, demonstram que de fato ele é o apóstolo dos evangelhos, aquele que está presente em Atos, uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, conforme ele vai colocar aí na carta, no capítulo 5, versículo 1. Eu gostaria que você fosse lá nos textos que eu vou citar para você, tá bom? O apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 1, diz que ele foi testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo. Este é o Pedro que está sendo apresentado aqui. E segundo nossas informações históricas demonstram, Pedro está escrevendo esta carta de Roma, a chamada Babilônia, que é assim referida em Apocalipse capítulo 17, verso 5 e verso 9. Coincidentemente, o local onde Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo em torno do ano 68 depois de Cristo ou antes disso. Mas qual é a história de Pedro? Qual é a história que nós encontramos sobre Pedro que está narrada nos evangelhos e em Atos? Tem um cântico que eu gostaria de trazer à sua memória, não sei se você ainda se recorda dele. Queria pedir aos músicos, se é possível me ajudar aqui, para que nós cantássemos junto com a igreja esse cântico, principalmente um músico que sabe músicas infantis. Alguém pode se voluntariar? Esse músico que se levantou conhece Pedro, Tiago e João no barquinho? Vamos ficar em pé, irmãos? Eu quero ver se você se lembra, viu? Vamos lá. Como é que é essa canção? Pedro, Tiago e João no barquinho. Aonde? Lançaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. E depois o que aconteceu? Lançaram a rede. Depois Jesus mandou jogar do outro lado. Jogar de novo a rede. Isso, e aí no mar da Galileia. E o que aconteceu? Puxaram a rede cheia de peixinhos. Muito bem, vocês estão craques, não vão errar não a letra não. Vamos lá, Maria. Vamos lá? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram Dona Ana, a vem rede, fazer a mas coreografia não aqui que o pessoal pegaram vê. peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Agora Jesus. Com a coreografia, irmão. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Obrigado, Maria. Podem sentar, queridos. Alguns cantaram divinamente, né? Outros ficaram envergonhados. É esperado isso. Mas você entende o que você acabou de cantar? Esse cântico está relacionado a uma passagem bíblica. Eles haviam pescado a noite inteira e não tinham pego absolutamente nada. Jesus diz: lance a rede. Eles lançaram e trouxeram as redes cheias de peixes. O texto diz que eles estavam próximos a virar o barco de tantos peixes que eles pegaram naquela ocasião. Mas você percebeu
que existem 3 personagens que estão sendo citados nessa canção? Quem é? Pedro, Tiago e João. Se você prestar atenção, a maioria dos eventos do Evangelho, esses 3 personagens estão juntos com Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Pedro, Tiago e João eram os 3 mais próximos do Mestre. Portanto, o que nós temos aqui para estudar é uma carta de alguém que não só era discípulo de Jesus, não só era apóstolo, mas alguém da intimidade de Jesus. E alguém que ao longo da sua história teve vários eventos pessoais e marcantes com Jesus. Eu preciso entender quem é o autor desta carta, para que eu possa aplicá-la à minha vida. E aí eu gostaria de iniciar trazendo algumas informações para os irmãos a respeito de Pedro. Primeiro, ele não chamava-se Pedro, o nome dele era Simão. Simão, filho de Jonas. Nós temos lá em Mateus 16, versículo 17, essa referência. Mas ele também é chamado de Simão, filho de João. Está lá em João capítulo 1, verso 42 e capítulo 21, do verso 15 ao verso 17. Mas chegou um dia que esse Simão foi chamado por Jesus de Pedro. Está lá em Mateus 16, 16, Lucas 5, 8, João 6, 68, 13, 6, 9 e 36. Jesus passou a chamar Simão de Pedro. É aquele texto famoso que diz assim: você se chamará Cefas, né? Em uma tradução aí em aramaico. Cefas, que quer dizer rocha. Jesus se encontra com Pedro depois da apresentação do seu irmão André e diz: você se chamará Pedro. Simão Pedro, ele é conhecido também em outros lugares. Mas o que é que significa a palavra Pedro? Alguém está pensando em colocar nome de filho? Tem um casal aqui recém, né? Quem sabe se for um menino aí, olha, uma sugestão. Já temos um Pedro aqui nesta igreja. O nome de Pedro significa expressamente rocha. Mas a questão é, Pedro era um homem firme. A partir do momento que ele começou a andar com Jesus, nós precisamos nos lembrar de alguns eventos da vida de Pedro, que certamente demonstra o contrário. Pedro é o que diz que não negaria Jesus, mas nega por 3 vezes. Pedro é aquele que toma da espada e corta a orelha do soldado. Lembram-se disso? E ele é repreendido por Jesus. Pedro é aquele que faz a grande confissão: tu és o Filho de Deus. Mas logo em seguida é aquele que, quando escuta Jesus falar da sua morte e crucificação, é o que diz: Senhor, de forma nenhuma passarás por isso. E Jesus diz: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Será se Pedro era rocha mesmo? Meus irmãos, se nós olharmos na perspectiva do ministério de Jesus, nós podemos dizer que ele não era rocha. Mas quando chega ao final da sua trajetória, e em especial estou me referindo aqui depois de João capítulo 21, naquele texto que nós compartilhamos aqui pela manhã na escola dominical, Pedro se tornou uma rocha. Quando Jesus pergunta por 3 vezes se ele amava ao mestre, ele responde e Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro se tornou um grande líder em Jerusalém, meus irmãos. Um pescador iletrado se torna um grande líder da igreja. E aí alguém pode dizer assim: mas pastor, como assim iletrado? Irmãos, iletrado no sentido de não ter tido uma educação formal a nível do conhecimento teológico. Mas esse pescador falava pelo menos 2 idiomas: grego e aramaico. E bem provável também falava hebraico. Mas não tinha uma educação formal. Era alguém que tinha suas limitações dentro daquele contexto. Não se assemelha na formação que o apóstolo Paulo tinha, por exemplo, que tinha educação formal na área teológica. Mas esse apóstolo natural de Betsaida, conforme João 1,44 diz, junto com seu irmão André, exerceu o ofício de pescador no mar da Galileia.
nos arredores de Cafarnaum, conforme Marcos capítulo 1, verso 21, e Lucas 5, de 1 a 11, nos mostra. O seu nome era Simão, mas Jesus o chamou de Cefas, que significa Pedro, ou rocha. Por esse último nome, é frequentemente mencionado nos evangelhos. Fez uma declaração fundamental, confessou Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. E embora tenha depois negado o Senhor, foi perdoado, restaurado pelo Mestre após a sua ressurreição e se tornou um importante líder na igreja primitiva. Pedro assume um papel significativo nos relatos de Atos capítulo 1 até o capítulo 12. Lembremos que depois do grande evento de Pentecostes, quem é que toma a palavra? Pedro. E diz: irmãos, o que vocês estão vendo aqui não é que esses homens estejam embriagados, mas foi a promessa do Espírito Santo que foi derramada sobre nós. Quando foi, antes disso, a escolha daquele que tomaria encargo junto com os apóstolos, quem é que toma a palavra? Pedro. Ele toma a palavra e propõe a eleição de outro para ocupar o encargo no lugar de Judas. Pedro desenvolve o seu ministério marcante em Jerusalém, e nós notamos isso do capítulo 1 até o capítulo 12 de Atos. Mas só pensando no nome Pedro e um pouco da sua história que foi relatado aqui nessa noite, nós podemos fazer algumas aplicações, e em especial para a vida dessa igreja. Meus irmãos, a história de Pedro serve de ilustrativo para demonstrar que um discípulo pode sofrer. Sim, certamente agruras e sofrimentos nós teremos na vida. Mas uma vez que ele se encontra posicionado em Jesus, mesmo um simples pescador pode chegar à posição de um grande líder na igreja de Cristo. E a pergunta que eu preciso fazer para você e para mim é: eu e você estamos prontos? Houve um dia que Jesus disse para Pedro: vem e segue-me. Você está pronto a receber esse chamado? Eu e você estamos prontos? Estamos prontos para ter o nome mudado no sentido do significado? Estamos prontos para nos tornarmos pescadores de homens? Porque essa é a proposta que foi feita. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós estamos prontos, meus irmãos, para sermos confrontados nas nossas imperfeições, fraquezas, nos nossos pecados, e por sua vez sermos perdoados, restaurados e salvos pelos méritos da cruz de Cristo. Pedro foi um destes. Quando Jesus, em um dos seus discursos pesados, porque Jesus de tempos em tempos ele tirava os discípulos e dava umas chicotadas também com as palavras. Quando Jesus disse assim: olha, as raposas têm seus covis, os outros lá têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E alguns discípulos começaram a ir embora. E Jesus disse, e ficou só a companhia dos discípulos. Jesus disse: vocês também não vão embora? O que é que Pedro diz? Para onde iremos, Senhor? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Portanto, quando nós examinarmos esta carta, meus irmãos, nós precisamos entender quem escreve, sobre o que ele escreve. E aí você vai chegar no final descobrindo que é tudo sobre Jesus. E aí nesse sentido eu preciso aqui me utilizar do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, verso 36, quando ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Só tem algo que enaltece mais do que a história de Pedro. É o Jesus que Pedro conhecia e cria e pregava. Quando alguém perguntar qual é o seu nome, como que você vai se apresentar?
Eu não sei se vocês já tiveram a dificuldade de apresentar o seu nome. Você já teve a experiência de toda vez que você fala o seu nome, você ter que soletrar para as pessoas? Já passou por isso? Acontece comigo todas as vezes que eu falo ao telefone. Nessas 2 semanas eu nunca soletrei tanto, eu estava até trocando meu nome esses dias. Porque as pessoas perguntavam, qual é o seu nome? Eu falava o Y. E ela falava assim, soletra por favor. E aí você tem que explicar que é W, não U, que é um I, depois tem um P mudo, P de porta, S de salvação, O de onipotência, N de navio. Eu estou até pensando em usar como acróstico para o plano de salvação estar no meu nome daqui a alguns dias. Mas é muito complicado quando você tem que a todo momento apresentar a designação de como é o seu nome. E como é que Pedro se apresenta aqui? Ele diz Pedro, Cefas, pedra, um apóstolo de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que a autoridade, a influência que ele recebeu como líder, vem do fato dele ser um discípulo de Cristo, e ele vai expressar isso na sua autodenominação, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Mas por outro lado, o Pedro que está escrevendo esta carta não é mais arrogante, não é mais prepotente, não é mais impulsivo, porque ele não diz, eu sou o apóstolo, ele diz, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Pedro está dizendo, eu sou um dos apóstolos como todos os outros. Ele não é mais aquele Pedro que diz assim, Senhor, jamais te negarei, Senhor, jamais me afastarei. Ele é o Pedro que diz agora, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Uma vida transformada por Cristo, meus irmãos. Pedro sinaliza isso para nós. Pedro não é aquele que se preocupa. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo em diversas cartas ele tem que defender o apostolado, porque ele é aquele apóstolo que nasce fora do tempo, e a sua história de vida era extremamente complexa para ser aceito pela igreja. Pedro não defende seu apostolado. Ele junto com os demais apóstolos recebeu o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele proclamou a ressurreição de Jesus, ele junto com os demais como testemunha do sofrimento de Cristo, ele simplesmente anuncia Cristo, morto e ressuscitado, salvação para aqueles que creem no seu nome. Pedro não faz mais essa autoapresentação, Pedro não é mais um líder ególatra, Pedro não está preocupado em que de alguma forma ele seja reverenciado ou visto. Pedro está preocupado, assim como Paulo, assim como João, assim como os demais, de anunciar a Cristo. Esse grande líder de Jerusalém, Pedro com os demais apóstolos, receberam o ofício do apostolado pelo resto da vida. Eles foram enviados e receberam toda a autoridade de Jesus Cristo. Seus escritos são autoritativos, porque foram dados pelo próprio Jesus. Mas mais do que isso, o chamado de Pedro é de alguém para caminhar junto com Cristo. Ele é testemunha ocular da vida, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus. E se alguém viveu com Jesus da forma como Pedro viveu, eu tenho interesse de ouvir o que ele tem a dizer. Porque Pedro, assim como os demais, ele recebeu a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os o Evangelho, conforme Mateus capítulo 28, verso 19, versículo 20. O que é que eu quero então, estudando a primeira epístola? Ao estudar a primeira epístola, não podemos tratar de uma carta como se ela fosse comum, sem que nos responsabilize ao ler, ouvir e estudar e guardar essa carta. Ainda hoje, meus irmãos, nós somos comissionados por Cristo para a nobre tarefa da evangelização e do discipulado, não apenas pastores, presbíteros e diáconos, como já referi aqui para vocês na manhã. Todos nós, os discípulos de Cristo, com toda parte, em todo tempo, nós fomos chamados a pregar a Cristo até que Ele volte. E aí já de imediato eu entro para enxergar com você nesta carta, não só a autoria da carta, não só a maneira como
Pedro vai tratar a respeito de si mesmo, dizendo que ele é apóstolo do Senhor Jesus, mas os destinatários, a quem Pedro está escrevendo essa carta? O texto vai dizer ao povo eleito de Deus, forasteiro no mundo e dispersos. Pedro está escrevendo a sua epístola a forasteiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E esses nomes, meus irmãos, estão se referindo à região da Ásia Menor, Turquia nos dias de hoje. E indica que essa carta ela esteve em muitos lugares. Ela foi utilizada em diversas ocasiões. A carta de Pedro, as duas epístolas, assim também como as de João e Judas, são cartas gerais, cartas que circularam em toda parte, cartas que eram extremamente conhecidas. Clemente fala sobre ela, Tertuliano fala sobre ela. Os pais da igreja conheciam essa carta e essa carta ela continuou sendo lida durante vários e vários anos. Por que, meus irmãos, que ela foi lida? Porque nesta carta, Pedro vai descrever a importância espiritual, social e também política dos seus destinatários. Como assim, pastor? Espiritual. Olha o que ele diz: eleitos de Deus. O que é que significa isso? Deus escolheu os seus leitores. Olha que coisa interessante. Pedro está escrevendo aos eleitos de Deus. Era o povo de Deus, separado por Deus. Aqueles que estavam sendo o destinatário eram pessoas que estavam suportando o ódio do mundo, passando por sofrimento e perseguição. E aqui tem uma grande questão, as pessoas perguntam, mas que tipo de sofrimento Pedro está relatando nessa carta? Pode ser tanto o sofrimento que acontecia de tempos, em pequena proporção, mas pode ser também grandes sofrimentos, como passou debaixo da mão de Trajano ou Domiciliano. O fato é que quando Pedro escreve, provavelmente aquele que estava no trono de Roma era Nero. E aí não precisa tecer muitos comentários para você perceber qual era o drama dos cristãos naquele contexto. Porque um imperador, naquela envergadura, que foi capaz de colocar fogo em Roma e depois colocar a culpa nos cristãos, você tem noção do que é que ele fazia com os cristãos. Mas Pedro diz: irmãos, no meio da perseguição e do sofrimento, mantenham-se firmes, unidos. Nós somos forasteiros, é a outra especificidade que nós encontramos aqui no texto. Nós somos forasteiros no mundo. O nosso lar definitivo não é aqui. O nosso lar é junto ao nosso mestre, na mansão celestial, no novo céu e na nova terra. Portanto, permaneçam firmes. É o apóstolo Pedro que vai escrever nessa epístola, conscientizando aqueles irmãos eleitos, que nós que não éramos, agora somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O apóstolo Pedro está escrevendo para estes, eleitos e forasteiros. Você sabe o que é ser forasteiro numa terra estranha? Não é simplesmente você ser olhado, atravessado. Por exemplo, vocês perceberam pelo meu sotaque que região eu sou? Deu para perceber? Do sul, né? Do sul, só pode ser do sul, com esse sotaque assim, só do sul. E é muito engraçado quando você chega em alguns lugares que você começa a falar e as pessoas começam a olhar para você por conta do seu sotaque. Eu me lembro que eu tinha uma professora no seminário de língua portuguesa e ela não deixava eu tomar mais as aulas no seminário. Eu estava assistindo uma aula, por exemplo, de poimênica, de teologia sistemática, e de repente alguém batia na porta e falava assim: ô Y, a professora Iris está te chamando lá na sala dela. Eu falava assim: mas o que está acontecendo? Não, ela pediu para você ir lá.
Aí eu entrava na sala e falava assim, o Y, você podia falar para a gente alguma coisa? Eu falei assim, mas como assim, professor? Não, é porque os alunos estão aqui e você tem um sotaque assim, bastante peculiar. Eu gostaria que você falasse para que eles percebessem a característica regional que nós temos em outros lugares do país. Eu falei, muito bem, saí da minha aula de teologia sistemática para poder falar, só para que as pessoas escutem o meu sotaque. Quando você é forasteiro, tem dessas coisas. Eu estava estudando no Brasil Central, no centro do país, em Goiânia. As pessoas só sabiam falar o goianês, né? Não dou conta. Esse tipo de coisa assim, esse tipo de vocabulário. Bem parecido com o mineiro. Então chegou um sotaque do Nordeste e era algo diferente. Veja que uma das características que Pedro é reconhecido como sendo alguém que caminhava com Jesus foi por conta de quê? Veja como ele conversa. Ele esteve com Galileu. Pelo discurso que ele tem, ele esteve com Galileu. É ali que Pedro pragueja e nega Jesus. Nós cristãos, meus irmãos, somos assim, moradores estrangeiros desse mundo. As pessoas não entendem o que nós falamos e nós somos diferentes porque nós somos contra a cultura. Nós estamos neste mundo e temos sim de ser contra a cultura, mas chega um momento que nós precisamos ser capazes de resgatar a cultura do contexto que ele se encontra do pecado. E aí nós precisamos nos lembrar que nós somos forasteiros porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. E nós temos uma mensagem para apresentar para aqueles que querem, junto conosco, sair dessa dimensão temporal e vislumbrar a cidadania no céu. Portanto, sedes eleitos, vivendo aqui na terra como exilados, residentes temporários. E se alguém perguntar para você, você é da onde? Você diga, eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo. E aí, se vocês permitem me contar uma... Eu sou péssimo de piada, tá bom? Já sabem disso. Riam, por favor. Mas tem uma piada que me contaram uma vez bem interessante. Não sei se aqui acontece, mas as pessoas geralmente têm muito medo de cemitério. E um dia, alguém andando próximo ao cemitério se viu numa rua escura e encontrou um crente. E aquela pessoa, com medo, passou próximo do crente e perguntou assim, meu Deus do céu, quem será essa pessoa? E fez a pergunta, de onde você é? E o crente, empoderado, cheio do poder do Espírito, respondeu assim, olha, eu não sou deste mundo. E essa pessoa então correu às léguas com medo. Porque já pensou, as pessoas ao encontrarem a gente numa rua escura e perguntarem, quem é você? Você fala, eu não sou desse mundo, eu sou discípulo de Cristo. Mas de tempos em tempos, meus irmãos, nós precisamos utilizar de expedientes assim, para deixar claro, assim como Pedro, quem nós somos. Meu nome é fulano, servo do Altíssimo, servo do Senhor Jesus, para que as pessoas tenham a curiosidade de olhar para nós e dizer, mas fale um pouco mais sobre o seu mestre. Principalmente, meus irmãos, quando as pessoas começam a enxergar na nossa vida a transformação necessária que é pertinente àqueles que são servos de Cristo. Esses irmãos estão dispersos. A referência à dispersão que foi sofrida pelo povo judeu, que foi expulso da sua terra natal. Nós temos passagens que dizem que depois da morte de Estevão, os judeus cristãos foram espalhados e tiveram que ir morar em outros países, conforme Atos capítulo 8, verso 1, Atos capítulo 11, verso 19, e também a referência de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Foram dispersos. E Pedro agora, usando da sua prerrogativa, cuidando daquelas ovelhas que um dia estiveram em Jerusalém, está escrevendo aqueles irmãos exilados. Pedro está preocupado que Jesus seja novamente reacendido no coração deles. Eles foram expulsos da terra natal, estavam vivendo dispersos, num lugar estranho, sendo perseguidos. Mas Pedro está dizendo, meus irmãos judeus, vocês não podem deixar de estar firmes, convictos em Cristo. Vocês estão morando em outros países, mas mesmo aí, o Senhor Jesus requer que vocês se responsabilizem pela maravilhosa salvação que vocês receberam
da parte de Cristo. E onde é que eles estavam, meus irmãos? Eles estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. E alguém vai dizer assim: mas onde é que isso fica, pastor? Pega o mapa, meu querido, você vai ver que são províncias do norte, leste, oeste e central da Ásia Menor. Quer dizer que eles foram dispersos para tão longe assim? Sim, meus irmãos. Mas continuavam seguindo a Cristo. Meus queridos irmãos, o período da pandemia nos ensinou muito. Não sei se vocês perceberam. Mudou muito, né? Todo mundo em casa, distante uns dos outros. Eu me lembro que, depois de muito tempo, eu entrei de novo no mercado. Meus irmãos, eu fiquei assustado com o preço das coisas. Não sei se você teve essa sensação. Geralmente, quem ia no mercado era a Helena. Eu chegava, estacionava o carro na porta e ali só esperava ela voltar com as compras. Mas, quando eu voltei ao mercado, eu tive essa sensação. Sabe por quê? Porque eu passei muito tempo longe. Estou agora pegando o traquejo novamente para ver o preço das coisas. Quando a gente é distanciado de uma realidade, nossa tendência é enfraquecer. Não sei se você percebeu isso. Esse período que você ficou em casa, esse período que o irmão não teve como congregar na igreja, muitos de nós ficamos frios na fé. Muitos de nós não entendem mais a dinâmica da igreja, do congregar. Por que é importante congregar, pastor? Se eu posso estar em casa, ouvir a mensagem, e depois de ouvir a mensagem, se o senhor começar a pegar no pé da gente, eu posso trocar, pastor. E posso ouvir algum pregador que esteja falando de bênção. Meus irmãos, é exatamente por isso. Porque se você estivesse em casa, você provavelmente teria dificuldade de ouvir essa mensagem até o final. Mas como você está aqui, você vai ter que ouvir. Você terá que ouvir até o final. E Deus vai falar ao seu coração através dessa mensagem, tanto coisas que vai te encorajar, te motivar, como coisas que vai te confrontar em relação à sua frieza espiritual. Porque muitos de nós nos distanciamos da igreja e estamos agora frios. Porque não ouvimos da palavra de Deus, não seguimos os conselhos que nós podemos tirar desta carta, para dizer: irmãos, estejam firmes. Nada abale a vossa fé, porque maior do que a tempestade que nós temos neste mundo, seja de peste, seja de crise econômica, seja de rumores de guerra que nós temos aí, tende bom ânimo. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ter uma postura ousada, corajosa de anunciar a Cristo. Quantos de nós perdeu tempo nessa guerra de informação, ouvindo besteira na internet, no lugar de estarmos trazendo uma mensagem de esperança para as pessoas? As pessoas estão sem esperanças aí fora, meus irmãos. Elas acham que de uma hora para outra, uma nova cepa do vírus vai pegar no pé delas e elas vão ser levadas como consequência desse vírus. Tem pessoas que já vivem hoje como já se estivesse morta. Não faz mais nada. Não sai na rua, não vai no mercado, não vai na igreja, não vai no banco. E não vai mesmo no banco porque os boletos estão acumulando. Mas por quê? Porque nós somos tomados pelo medo e pelo pavor. E existem pessoas que estão ganhando com o nosso medo e com o nosso pavor. Ora, irmãos, se nós estamos em Cristo, mesmo que nós morramos, nós reviveremos. Alguns vão dizer assim: pastor, já que é assim, então agora eu não vou usar mais máscara. Não, meus irmãos, não cai nesse extremo, não chega ridículo. Isso é ridículo, cair para esse lado. Nós não estamos dizendo que você deve viver uma vida desregrada e sem cuidado. Nós estamos dizendo o seguinte, que de todas as medidas nós precisamos tomar, mas todas as medidas não são suficientes para garantir que nós não vamos morrer. E a questão é, se eu morro hoje, eu estou preparado para me apresentar diante do Criador? As pessoas estão preocupadas apenas com a peste. Mas e a saúde espiritual do rebanho?
Será se nós conseguimos, mesmo isolados, guardar aquela fé viva, aquela postura de alguém que foi de fato eleito, segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus? Será se eu estou experimentando a graça e a paz multiplicada do Senhor Jesus, abundante na minha vida? Meus queridos irmãos, a paz não tem preço. E eu poderia dizer que os ucranianos estão percebendo isso como ninguém. O mundo convulsiona por conta de uma guerra. E o que é que as pessoas clamam hoje? Paz. Não é assim? Qual é a paz que Cristo nos dá? A paz que excede todo o entendimento. Mesmo no meio da guerra, eu posso ter paz. Mesmo no meio da peste, eu posso ter saúde espiritual. Mesmo que as situações não estejam de acordo com o que eu quero, e muita coisa não está do jeito que eu quero, mas em Cristo eu posso ter as minhas forças renovadas, eu posso caminhar altaneiramente, porque aqueles que estão em Cristo, eles se escorrem e não se cansam. É a promessa que nós temos na palavra do Senhor. Renovamos o cuidado, Deus renova o seu cuidado para conosco todos os dias. Pedro sabia disso, e o argumento de Pedro é exatamente um argumento trinitário. Pedro está dizendo: olha, meus irmãos, o Pai trabalhou na sua salvação, o Espírito Santo trabalha, o Jesus Cristo também trabalha na sua salvação. Nós somos salvos pelo Deus triuno. O Pai tem a presciência, o Espírito santifica, Jesus Cristo opera a obediência daqueles que foram purificados do pecado, a aspersão do sangue do Cordeiro. Mas o que é presciência? Tem alguns termos teológicos na Bíblia, né? Alguém poderia me ajudar? Porque assim a memória, irmão, já não está funcionando muito bem. O que é presciência? Alguém pode dizer assim: pastor, o conceito de presciência é diretamente relacionado à eleição, ou seja, Deus elege, porque Deus conhece todas as coisas e sabe quem vai se converter. Errado. Isso não é presciência. Quando eu falo de presciência à luz da Bíblia, eu estou dizendo o seguinte: Deus elegeu, decretou, separou o seu povo desde antes da fundação do mundo. E porque Ele elegeu, escolheu e separou, Ele conhece quem é o seu povo. O texto não fala de conhecer aqueles que se perdem. O texto se fala de conhecer aqueles que são salvos. Vocês que foram eleitos segundo a presciência de Deus, resultante do decreto eterno de Deus. Daí nós precisamos tomar cuidado, porque isso é muito sutil. E as pessoas podem confundir, achando que Deus salvou porque Ele sabia quem se converter, quem se arrependeria. E não que Deus decretou e a nossa salvação está garantida em Cristo. Porque foi Deus que decretou, foi Ele que nos salvou. Isso é presciência. É muito mais, meus irmãos, diz Kistemaker sobre esse termo, é muito mais do que a habilidade de prever acontecimentos futuros. Ela inclui a soberania de Deus em determinar e colocar em prática sua decisão de salvar o ser humano pecador. A palavra presciência é usada no sermão de Pedro em Pentecostes, no qual ele declara ao seu público judeu que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Pedro deixa implícito que Deus agiu de acordo com o seu plano, propósito soberano, os quais havia preparado de antemão. E aí, nesse ponto, eu já gostaria de fazer uma observação para vocês. Vocês acham, meus amados irmãos, que essa crise sanitária, ela é uma crise por nada? Vocês acham que Deus não está usando isso para revelar os seus eleitos, os seus salvos? Você acha que a crise econômica é por nada? Você acha que essas guerras que nós estamos tendo anunciadas é por nada?
o que é que aconteceria quando estivesse próximos à vinda de Cristo? O que é que os evangelhos nos diz que aconteceria? Lembra? Sermão escatológico de Jesus. Pestes, fome, rumores de guerra e também sinais que se apresentariam nos céus. O que é que está acontecendo, meus irmãos? Cumprindo a Escritura, dizendo: Cristo está voltando. E olha que Cristo pode chegar mais rápido para alguns de nós, sabia? Por exemplo, se você for infectado de Covid e você não resistir, Cristo pode chegar mais rápido para você. Por quê? Porque você vai partir e logo na sequência, diante do Criador. Já pensou nisso? Ninguém aqui vai ficar para semente. Estou percebendo que tem alguns assim que estão bem conservados, que estão com a saúde em dia, que estão dentro daquilo que seria um perfil de uma vida saudável. Mas a morte pode chegar para todos nós. E até ver nesses dias, o brasileiro é extremamente criativo, irmãos, é impressionante. Tinha uma charge assim, não sei se vocês conseguiram enxergar essa charge aí no Facebook, colocando assim, uma pessoa do lado da morte, e a pessoa dizendo assim: mas eu tomei a 4ª dose, e a morte dizendo: e eu com isso? Porque mesmo que você tome a 4ª dose, se for o momento de você fazer a sua prestação de contas, você vai comparecer diante de Deus. Portanto, não se apegue demasiadamente à sua vida. E esses homens de Deus foram pessoas assim, meus irmãos. Eles não se apegaram demasiadamente às suas vidas, contanto que o ministério de Cristo fosse levado adiante, contanto que a mensagem de Cristo fosse levada adiante. O que nós estamos fazendo nesses dias com a igreja de Araras é chamando você, meu irmão, para se engajar na luta da pregação do Evangelho. Você, não eu. Você. Ah, pastor, mas o senhor não já é o pastor da igreja? O senhor já não prega o Evangelho? Sim, mas eu sou crente, você também é. A responsabilidade não é minha, é nossa. Nós precisamos anunciar a Cristo a tempo e a fora de tempo, e as pessoas precisam de uma mensagem de salvação, meus irmãos. Aprenda a falar de Cristo, a transpirar Cristo, a trazer a mensagem de Cristo junto com você. Às vezes nós queremos dizer assim: olha, Deus, me usa, Senhor, me usa. Eu quero ser um grande missionário na tua mão. Eu quero ser um grande pregador do Evangelho. Eu quero ser alguém que impacta as multidões através da mensagem quando eu abrir a minha boca. Meus amados irmãos, tem um vizinho do seu lado que você nunca falou para ele do Evangelho de Cristo. Tu quer ser o quê, rapaz? Você quer o que você não tem. Você tem um vizinho que pode ouvir a mensagem do Evangelho dos seus lábios, um familiar, um amigo, um querido, que você vai transmitir a mensagem de salvação e que certamente essa pessoa será abençoada. Pedro está preocupado explicitamente em mostrar para aqueles irmãos que eles foram chamados para isso. Mas Pedro não fala só da eleição, não fala só da presciência, Pedro também fala da obra santificadora do Espírito Santo, meus irmãos. Ou seja, através da obra santificadora do Espírito Santo, nós somos transformados. E o que é que Deus fez conosco? Não só nos salvou, mas também nos santificou, separou. Meus irmãos, você não foi chamado simplesmente para fazer parte de uma igreja. Você foi chamado para viver consagrado a Cristo. É nobre uma universitária, Camila, chegar lá na universidade onde você vai fazer o seu curso, lá na USP, e as pessoas começarem com as suas teorias relativistas, com as tentativas de negar o cristianismo, e você dizer: vocês podem não acreditar, mas eu sou uma crente no Senhor Jesus. E eu vou ser a melhor aluna dessa sala. Fala assim também, viu, Camila? Eu vou ser só a primeira aqui nessa sala. Vocês segurem aí. Porque, meus irmãos, é nessa coragem, nessa intrepidez que nós precisamos anunciar a Cristo. Santificados, separados para a boa obra do Senhor. Consagrados, vida santa, pura, diante dos olhos de Deus. Vivemos uma geração promíscua e perturbada. Por que não sermos diferentes? As pessoas não valorizam mais a família.
Por que não sermos diferentes, como diz o Ronaldo Lindório? Por que não sermos diferentes? Falarmos a verdade. As pessoas falam a mentira, falemos a verdade uns com os outros. Por que não sermos diferentes nesse sentido? As pessoas, elas mentem, elas defraudam, elas iludem. Por que não falar a verdade, ser amáveis e também sermos íntegros em todas as nossas relações? Podemos ser diferentes. Somos chamados para isso, em santidade, meus amados irmãos. E o Espírito Santo de Deus é quem nos transforma para isso. Mas Pedro também fala de obediência e aspersão. Nós não simplesmente fomos eleitos de acordo com a presciência de Deus, nós não fomos simplesmente santificados, mas fomos chamados para a obediência. E esta é a grande pregação dos nossos dias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja se acostumou com o Jesus que salva, com o Jesus que liberta, com o Jesus que abençoa, não é isso? Mas e com o Jesus que deve ser obedecido? Porque se Jesus é só seu Salvador, você não está salvo. Porque o mesmo Jesus que é Salvador é também o seu Senhor. E se você não anda de acordo com as ordenanças de Cristo, essa carta não está sendo direcionada para você. Pedro diz aos eleitos, mas também àqueles que obedecem a Cristo. A carta, as bênçãos que ela traz, só pode ser endereçada àqueles que de fato se identificam com Cristo. Por meio da morte sacrificial de Jesus na cruz, Ele redime e compra os seus eleitos. E os seus eleitos são chamados para a novidade de vida. Ele mesmo vai dizer, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo. Nós somos salvos, meus irmãos, para esta graça, para esta conotação de novidade de vida. Mas Pedro vai fechar a sua saudação dizendo aos irmãos: graça e paz vos sejam multiplicadas. O que é que Pedro quer com isso? Graça. Um conceito que tem a ver com misericórdia, com amor, com remissão de pecados. Graça, aquilo que Deus oferece ao ser humano. Paz, outro conceito, um estado interior de felicidade que leva aqueles que experimentam a expressá-la externamente ao seu próximo. Num sentido, os conceitos graça e paz estão relacionados um ao outro, como causa e efeito, ou seja, o dom da graça de Deus resulta na paz, diz Kistemaker a compartilhar ou comentar esse texto. Você sabe o que é a paz que excede todo entendimento? Eu posso estar em paz, mesmo quando tudo não vai bem. Eu posso estar em paz quando tudo vai bem. Mas eu posso estar em paz também quando as coisas não vão bem. Tem um outro cântico, não sei se vocês se lembram. Acho que sim, talvez a adolescência de vocês. Diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma. Vocês se lembram desse cântico? Vamos ver, irmãos. Vê se vocês se lembram mesmo. Como é que ele começa? Não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu tenho. Não olha as circunstâncias, não me guio por vistas, alegre estou. Vocês estão precisando melhorar. Não estão conhecendo os cânticos mais não, ficaram muito tempo em casa. Tem que relembrar essas canções. A paz de Cristo, meus irmãos, é o que Pedro está desejando naqueles irmãos. Um pescador galileu, sem instrução formal, chegou a ser líder da igreja em Jerusalém. Escreveu uma carta geral, circular aos irmãos da Ásia Menor para falar dos fundamentos do cristianismo.
a doutrina da eleição, a doutrina da Trindade. Pedro envia essa carta aos eleitos, revelando que a eleição é obra de Deus e alcançou o povo dele, separando esse povo com um propósito bom. Pedro está consolando e encorajando os irmãos, dizendo que eles foram eleitos, mas que essa eleição exige deles uma resposta de gratidão e obediência aos mandamentos de Cristo. Pedro é capaz de perceber a fraqueza e a fragilidade dos seus irmãos que poderiam cair em pecado. E diz: olha, para isso o Senhor dispôs o poder santificador do Espírito Santo e o efeito duradouro da aspersão do sangue de Cristo. William Cowper, ele tem um poema, e aí eu encerro a pregação nessa noite com essas palavras: há uma fonte cheia de sangue, das veias de Emanuel foi tirado, e o pecador que é nela submerso de toda a culpa é purificado. Nós somos chamados nesta carta de eleitos para a santificação, para a obediência de Cristo e para a aspersão do sangue do Cordeiro. Não tem como, irmãos, sairmos daqui sem sermos transformados pela palavra de Deus. Vamos orar? Levanta onde você está aí, feche os seus olhos, vamos buscar a presença do nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos por essa salvação que nós recebemos da parte do Senhor Jesus. E pedimos a Deus que nessa noite a ação do Teu Espírito comunique ao nosso coração o Evangelho da graça, que nos leva a termos paz com o Senhor e vivermos dependentes e debaixo da Tua graça. Que saiamos daqui, ó Pai, conscientes de que estamos com o Senhor e de que uma vez que nós estamos com o Senhor, nós estamos acolhidos e seguros, mesmo sendo forasteiros em uma terra estranha. Que o Senhor nos abençoe assim, nós te suplicamos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião nessa noite. Nós gostaríamos de dar alguns avisos para a igreja. O primeiro aviso para a igreja é que durante esse período que aqui nós estivemos, o conselho da nossa igreja esteve trabalhando efetivamente para a retomada das atividades semanais da igreja. E o conselho, nessa última reunião, gostaria de saber da parte dos irmãos quais são as atividades que os irmãos estão sentindo falta, ou que os irmãos gostariam de se comprometer em participar durante os dias da semana. Então, durante toda essa semana, se você tiver ideias, se você tiver sugestões, se você quer propor alguma coisa, tanto você pode procurar o pastor como os presbíteros presentes para compartilhar das suas ideias. Nós estamos entendendo que ninguém melhor do que a igreja é capaz de entender quais são as suas necessidades. Então, queria que os presbíteros levantassem as mãos aí, só para que os irmãos, presbítero Sidney, presbítero Eliseu está ali, o presbítero Júnior, o presbítero Nilmo, o presbítero Tom. Só está faltando o presbítero Plínio hoje à noite. Então, os irmãos que tiverem ideias, sugestões e perceberem algumas realidades que são pertinentes, os irmãos possam, de igual forma, nos procurar e colocar as suas sugestões. Um outro aviso é que nós estamos nos preparando agora para o mês de março. Nós teremos uma assembleia ordinária para a apresentação dos números de 2021 e a apresentação do orçamento que nós fechamos hoje à tarde para a igreja, orçamento para 2022. Então, o que é que nós estamos precisando de você? Que você se comprometa, assim que sair no boletim da igreja, a data da Assembleia Ordinária, a estar presente. O conselho da nossa igreja
tem a necessidade premente de conversar com cada membro nessa assembleia. Nós precisamos que você compareça, que você esteja junto conosco, para que você receba as instruções financeiras do ano 2021 e a projeção do orçamento para 2022. Tá bom? Os irmãos se lembraram aí? O que é que tem no mês de março? Muito bem. E qual foi o primeiro aviso? Já esqueceram o primeiro aviso, irmãos? As ideias, tá? Vamos ficar em pé? Nós vamos impetrar a bênção nesse momento. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a ação consoladora do Espírito Santo esteja sobre nós, bem como sobre toda a igreja de Cristo sobre a face da terra. Amém. 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 Eu vou estar à porta para cumprimentá-los. Quero pedir aos irmãos que observem os visitantes que estão junto conosco nessa ocasião e digam a eles que eles são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Não deixe o visitante ir embora sem saber o nome. Tá certo? Me espere à porta.